pessoal, tudo bom com vocês? Aproveitando o especial de defumação, a gente vai... É obrigatório, né, falar em equipamentos. Obrigatório. E aqui a gente tem um monstro, né? O que seria esse seu pitch aqui? Muitos chamam de pitch, pode ser chamado de smoker. Na verdade, o pitch é mais, quer dizer, buraco, né? Na época o pessoal fazia defumação em buracos, mas aqui as duas nomenclaturas cabem. É importante falar que todo churrasco americano, tudo que é BBQ é cocção indireta. Significa que a brasa ela tá longe da carne, diferente das churrasqueiras que a gente tem em casa, e a gente na América do Sul é muito parrilheiro, vamos falar assim, certo. Onde a brasa tem um leito de brasa, a gente tem a grelha e a carne por cima, tá? Então que é totalmente diferente. Que é totalmente diferente. Aqui a gente meio que a cocção é feita através da fumaça, através do calor dos gases da combustão. Então a gente tem aqui uma firebox ou uma caixa de lenha, né? Então aqui onde a gente mostra depois é onde está gerando toda a combustão de lenha e carvão. Do resultado dessa lenha e carvão, a fumaça ela entra para nossa câmara de defumação. Daqui de baixo. Daqui de baixo tem uma entrada, certo. Né? Então a fumaça ela percorre toda a câmara de defumação e sai pela chaminé. A chaminé, nesse caso, ele está do lado onde está a firebox. Então a fumaça ela vai percorrer a câmara, vai vir e vai voltar antes de sair. Então o fato de ir e voltar a gente chama desse equipamento ou esse pitch de um reverse flow ou fluxo reverso. Se a minha chaminé estivesse desse lado, quer dizer, a combustão geraria gases e a fumaça ela entraria para a câmara de defumação e já sairia. Isso a gente chama de offset. O offset ele é mais rápido para esquentar o equipamento. O reverse flow, esse lance de ir e voltar, ele torna mais lento, vamos falar assim, a esquentar o equipamento. Mas quando ele está bem dimensionado, a gente não nota muita diferença em consumo de lenha, de carvão, nada disso. Mas você pode dizer que em temperatura é muito mais fácil de controlar dessa forma do que se a chaminé fosse ali? Eu já operei dos dois. O meu equipamento anterior ele era um offset. Acontece que quando você tem um equipamento muito bem dimensionado, o controle é fácil. Quando a gente supera 250 graus Fahrenheit ou 120 graus Celsius, a gente não pode deixar isso acontecer para não queimar a carne, porque ele dá aquela reação de Maillard, que é queimar a camada externa. Quando acontece isso, a gente precisa diminuir a temperatura. Como é que a gente diminui a temperatura de um pitch? A gente fecha a chaminé. Fecha saídas de ar. A partir do momento que você fecha a chaminé, você não cria um fluxo de ar, então você não gera combustão. Agora, quando você quer esquentar, você abre, né, a sua firebox e abre a chaminé, você cria esse fluxo de ar, quer dizer, o oxigênio vai entrar, vai criar combustão, vai aumentar a temperatura e a velocidade que ele vai percorrer é mais rápida, vamos falar assim. Né? Então, quando o equipamento está bem dimensionado, ambas as formas ele dá ao pitmaster uma segurança legal e um controle bacana. Quando você fala, além da questão de material? Dimensionamento de chapa. Sim. Né? O ideal seria que a nossa firebox ela não fosse soldada, porque na solda você dissipa calor. Só que chapas muito grossas é muito difícil achar alguém que tenha maquinário para dobrá-la. Então o que o pessoal faz aqui, eles acabam soldando sim, mas eles revestem com lã de rocha para segurar essa temperatura, que é o que acontece aqui no nosso equipamento. Né? Mas se não é soldado, como que é então? Não entendi. Não, ele é soldado. Para nós aqui no Brasil ele é soldado. Não tem como. São poucas as empresas que conseguem de fato dobrar uma chapa muito grossa. Né? E a questão do dimensionamento também. O calor ele se propaga de três formas: irradiação, que não vem ao caso, condução ou convecção. Se todo pitch, todo equipamento ele tem que operar em convecção. A convecção quer dizer que o calor se propaga através dos gases, do ar, da fumaça. Significa dizer que se ele está bem dimensionado, todo pitch vai estar numa temperatura teoricamente igual. Aqui a gente tombou um pouquinho porque a gente abriu, certo. Tá? Mas o certo é que o pitch opera em convecção, ou seja, tem o fluxo de ar. Quando esse lado está mais quente, significa que esse lado está mais próximo da firebox, ou seja, essa chapa está esquentando essa chapa mais do que as outras.
está acontecendo a condução e não é ideal para um equipamento. Tá? Então a diferença crucial é que você tem um equipamento bem dimensionado, bem projetado, dimensionamento correto de chapas e não tenha condução, sim convecção. E aí todo o seu equipamento está de forma homogênea na mesma temperatura. Uma grande sacada aqui para nós foi o meu smoker ou pitch anterior, ele era cilíndrico. Só que o cilíndrico, as prateleiras de cima eram menores por causa do cilindro. Então eu perco aproveitamento de espaço. Esse aqui a gente fez ele retangular, então todas as prateleiras têm a mesma dimensão, o mesmo tamanho, o que me dá maior aproveitamento do equipamento. E a gente pode comparar com uma chapa de ferro, quando a gente esquenta ela toda e ela mantém o calor por completo. No caso, é isso que a gente espera de um pitch. Exato. Tá. Pra gente poder fazer as carnes, a gente precisa de mais outras coisas, né? A gente precisa de lenha. Para uso em defumação, a gente pode utilizar qualquer tipo de lenha, desde que a árvore não seja resinosa. No caso, eucalipto. Eucalipto, na verdade, ele não é resinosa, porém é legal você esperar o período de cura dela, que a lenha esteja bem seca. Até porque senão você dá um gosto de sal na sua carne. A gente tem a macieira, a gente tem a noz pecan já disponível, a gente tem goiabeira, então está crescendo, na verdade, essa gama de opções, né, para o Pitmaster. Testar, não tem o certo e errado de novo, porque a fumaça é como se fosse um sabor a mais que a gente adiciona. Gosto, né? Tem gente que vai gostar de um amargor maior que dá a laranjeira e tem gente que gosta da sutileza que traz a macieira. E outra coisa que a gente precisa também é um termômetro. É legal ter o termômetro ajuda a guiar o Pitmaster no trabalho da defumação. A gente está falando de pontos de carne, então em 16 horas, 17 horas, 18 horas de um peito bovino que ele costuma demorar, ter um termômetro dá a segurança do Pitmaster tirar a carne no ponto certo. Tá. Um brisket, para vocês terem uma ideia, ele vai demorar até 18 horas, mas ele chega até 100 graus, né, o ponto da carne. Então é essencial ter o termômetro. É essencial, seria legal. Além do termômetro no pitch, né? Além do termômetro no pitch. O pitch é mais para que não supere os 120 graus para a gente não queimar a carne. E aí aqui a gente tem a tal da Firebox, que é alimentador de calor aí. Exato. Eu vou abrir ele aqui. E é super perigoso, né, a Firebox também. A gente está falando que uma Firebox aí ele deve atingir 650, 700 graus. Nossa, né? Vem uma onda de calor. Vem uma onda de calor. Eu costumo postar no meu Instagram e muitos gringos questionam você ter 2 andares ou uma prateleira na sua Firebox, mas nos Estados Unidos eles basicamente não usam carvão, eles usam somente a lenha, porque a lenha lá é abundante, a lenha lá é barata. Aqui é bem mais custoso, né? Aqui, como a lenha é muito cara e a gente precisa extrair o máximo, mais tempo de fumaça com uma lenha, então a gente fez essa adaptação, onde o carvão fica na parte de baixo, a lenha fica na parte de cima, né? É que agora está flamejando porque a gente abriu, está entrando oxigênio, mas ter o carvão do lado de baixo e a lenha do lado de cima, a gente extrai mais tempo de fumaça. Se eu colocasse a lenha direto junto com o carvão, ele queimaria e daria menos tempo de fumaça. E você abre e fecha ali também para controlar a temperatura. Se a temperatura subir demais, significa que está entrando muito oxigênio, está favorecendo a queima, a combustão, aumenta a temperatura. Se eu quiser esfriar, eu posso fechar e vou limitando a entrada desse ar e a gente vai diminuindo a temperatura interna. E é isso aí, pessoal. Vou deixar aqui o contato do Daniel Lee, o Instagram dele, para vocês acompanharem e vão ver um monte de delícias. Ele dá curso também. Então, quem quiser aí acompanha, se inscreve, enfim, acompanha toda essa rede social dele, que tem curso, tem evento. Espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com a galera. E muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, como sempre. Valeu. Até.